Hoje eu vou te contar mais um motivo para você procurar reduzir o seu peso. Vou falar um pouquinho do tecido adiposo, que não é somente uma massa de gordura de reserva de energia quando você come muito. O tecido adiposo é um tecido metabolicamente ativo e ele produz substâncias chamadas de adipocinas. Essas adipocinas têm receptores em diversas células do nosso organismo e exercem funções na regulação, no metabolismo e também no nosso sistema imune. Muito bem, quando há excesso de peso, há uma produção maior de uma das adipocinas, que é a leptina. A leptina é importante porque quando a gente consome algum alimento, ele chega na circulação. Quando ele é absorvido pelo tecido adiposo, esse tecido joga a leptina no sangue. Essa leptina vem para o sistema nervoso central e sinaliza uma saciedade, ou seja, sinaliza que você não precisa comer mais. Ocorre que com um grande volume de tecido adiposo há uma grande produção de adipocinas do tipo leptina. E a leptina, ela tem receptores em células da nossa medula óssea que produzem as células sanguíneas. O que ocorre como consequência é que essas células da medula óssea, quando recebem essa ligação com a leptina, elas são estimuladas a se diferenciarem em células brancas e vermelhas. Quando eu falo em células brancas, estou falando das células do sistema imunológico. Vamos falar de uma especificamente são os macrófagos. Por esse motivo, quando se tem excesso de peso, há um excesso de produção de macrófagos, que é uma célula de resposta imune, e ela vai se infiltrar no tecido adiposo. Como consequência, eu vou mostrar para vocês aqui uma figura. Há uma diferença de quantidade desses macrófagos no tecido adiposo. Do lado esquerdo a gente tem o magro, cuja população de células imunes do tipo macrófagos infiltradas no tecido gorduroso chega em torno de 10% da população de células totais. Já no caso do obeso, essa concentração pode chegar a 40% das células do tecido, ou seja, quase metade desse tecido. Acontece que as células imunes se comunicam com outros tecidos. E os macrófagos, eles produzem uma série de outras substâncias, de citocinas ou adipocinas, que vão ter efeitos em outros tecidos. Isso é bastante importante de entender, porque aqui então nós temos a situação de uma inflamação de baixo grau, como se diz. Qual a importância dessa inflamação de baixo grau? Se você tem isso cronicamente por um excesso de tecido adiposo, você tem que essas células estarão sinalizando outros tecidos para uma resposta inflamatória crônica. Onde está o problema? O problema está no fato de que quando uma célula tem reações químicas relativas a uma resposta inflamatória, é como se ela estivesse sendo infectada. Quando uma célula é infectada, ela morre. Então você vai tendo uma morte gradual do tecido, que, se for muito extensa, vai comprometer o funcionamento desse tecido. Nesse caso, não há uma infecção, não há uma bactéria, não há um vírus, mas há um estímulo da resposta inflamatória que culmina com a mesma morte celular. Quando a gente tem essa deposição de gordura nessa região abdominal, essa gordura está próxima a órgãos muito nobres, vamos citar o pâncreas, e por isso existe, além da sobrecarga, da demanda de insulina pelo excesso de consumo de alimentos, a gente tem que essa resposta inflamatória também contribui para que esse órgão não funcione adequadamente. Como consequência, a gente tem o pré-diabetes e o diabetes. Felizmente, se você tem pré-diabetes e consegue reduzir o seu peso, é possível voltar os níveis de, por exemplo, marcadores de glicemia, como a hemoglobina glicada, de forma a reverter o quadro. No entanto, se essa inflamação de baixo grau persiste, além de toda a sobrecarga metabólica, essa situação pode passar a ser irreversível. Então, o tecido adiposo é capaz, sim, de estimular a produção de células do sistema imune, que vão se infiltrar na sua gordura corporal e vão provocar danos ao seu metabolismo pelo dano causado a órgãos nobres.